Então, falar de mais um ídolo, dentre vários que temos ouvido falar, que temos estudado ao longo dessa série, Onde está o seu coração? Nós já falamos do ídolo que se faz presente no nosso ego, o ídolo do sucesso, o ídolo das paixões. Nós fabricamos ídolos, como somos uma sociedade que fabrica ídolos em série. A gente tira esse mês para falar sobre este tema, porque se a gente bobear, a gente passa a entender ali o primeiro mandamento do Senhor como um mandamento que caiu em desuso, um mandamento já velho, um mandamento que não se aplica na nossa sociedade ocidental, porque nós não temos a prática de fazermos esculturas, nós não temos o hábito de adorar divindades dos mais diversos temas, como se via na sociedade grega, na sociedade romana, na sociedade egípcia, todas as sociedades presentes no texto bíblico e que nós vamos estudando à medida que buscamos ler a palavra. Mas a verdade é que os ídolos continuam muito presentes na nossa sociedade. Mesmo declarando sermos monoteístas, mesmo acreditando que servimos a um único Deus, nós temos visto durante essa série que por vezes temos criado os ídolos, não mais ídolos físicos, não mais imagens e esculturas, mas muitas vezes ídolos que estão no nosso consciente, ídolos que estão no nosso coração. Hoje, falando de um ídolo que é fácil de ser visto, fácil de ser reconhecido na sociedade. Quando a gente fala em idolatria dentro de uma sociedade monoteísta, talvez o primeiro ídolo que vem à mente seja o dinheiro e a ganância. A gente consegue perceber isso na nossa sociedade quando a gente busca exemplos de homens e de mulheres que se dedicam, que servem, como diz a gíria, vendem a alma pelo dinheiro. Mas este ídolo, que talvez seja o primeiro que vem à nossa mente nos tempos modernos, é também, quem sabe, o ídolo mais difícil de ser identificado em nós. É um ídolo que falamos muito, mas sempre na nossa mente a gente fala como se estivesse falando dos outros. É um ídolo que a gente acredita que está longe de nós. Timothy Keller, o autor do livro que serviu de inspiração, de alerta para nós abordarmos este assunto, ele diz que Jesus adverte as pessoas com bem mais frequência contra a ganância do que contra o sexo. Contudo, quase ninguém se considera culpado por ser ganancioso. A ganância, o dinheiro, é o ídolo que vemos no nosso vizinho, é o ídolo que a gente enxerga no nosso patrão, é o ídolo que vemos em famosos, em homens ricos, conhecidos pela sua luxúria, pelas suas riquezas, pelas suas fortunas. Mas como reconhecer o poder que o dinheiro tem para nos cegar? E como nos libertar deste ídolo? Estes são os pontos que vamos buscar na palavra, responder na reflexão dessa noite. Para isso, eu te convido a abrir o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Faremos a leitura dos seus primeiros versículos. É a história de Jesus e de Zaqueu. Uma história que vai nos ensinar muito a respeito
daqueles que servem ao ídolo dinheiro. O capítulo 19, ele vem logo depois, no capítulo 18, quando Jesus toca por várias vezes no assunto da ganância, do amor ao dinheiro. Jesus ele vai falar da parábola do fariseu e do cobrador de impostos, no capítulo 18. Ele vai falar daquela parábola em que o fariseu se apresenta no templo para buscar a Deus em oração, e ele busca o Senhor orando: Senhor, eu que sou demais, eu que sou top, eu que sou incrível, santo, homem temente ao Senhor, que não erra, que não peca, estou aqui diante de Ti, perdoa os meus pecados que quase não tenho. Em outras palavras, é isso que ele fala. Enquanto o cobrador de impostos, o homem desprezado pela sociedade da sua época, um homem comparado na sua época às prostitutas, este homem ele se apresenta no templo e pede: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sou pecador, o pior dos pecadores. Jesus diz: qual é o homem que vai embora tendo os seus pecados perdoados? Seria o homem santo, íntegro para a sociedade, o fariseu? Ou seria aquele odiado por todos, que reconhece a sua miséria e pede perdão pelos seus pecados de forma sincera? É claro que se trata do cobrador de impostos, que se humilha e pede perdão com verdade. Depois, Jesus, na sua caminhada, é abordado por um moço, por um homem de grande status, um homem nobre na sua sociedade. E este homem se apresenta ao Senhor querendo saber dele o que ele tinha que fazer para encontrar a sua salvação, para ser recebido no reino do Senhor. E Jesus vai falar para esse homem seguir todos os mandamentos. Este homem se enche de vaidade, ele declara de peito estufado: Senhor, eu já sigo todos os seus mandamentos, eu sou servo fiel. Então Jesus o desafia, Jesus enxerga o seu ponto fraco, toca na sua ferida e diz àquele homem: então venda todas as suas propriedades, dê aos pobres, e então venha e siga-me. Aquele homem na hora se entristece, porque ele era um homem de posse, homem muito rico, que não queria abrir mão de todos os seus privilégios, de todo o seu patrimônio. Ele vai embora, triste, com o desafio feito por Jesus. Então Jesus declara aos seus discípulos: seria mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então os discípulos perguntam: então quem há de ser salvo? E Jesus tranquiliza dizendo que para Deus nada é impossível. Depois do capítulo 18, chegamos ao capítulo 19, logo depois que Jesus cura o cego Bartimeu, já próximo da entrada de Jericó, e Jesus entra em Jericó, atravessando a cidade. No capítulo 19, versículos 1 e 2, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu, como não só um cobrador de impostos, como aquele homem da parábola do capítulo anterior, Zaqueu era o chefe de toda aquela estrutura, de toda a Receita Federal daquele tempo. E certamente havia uma coletoria, um posto de coleta na entrada de toda a cidade para cobrar impostos dos comerciantes que chegavam para vender seus produtos nas suas caravanas.
E certamente quando Jesus cura um cego ali, já muito conhecido na região, certamente isso cria um alvoroço na cidade, as pessoas passam a seguir Jesus, forma-se uma comitiva, uma passeata em torno de Jesus, e as pessoas que estão à frente dessa caminhada, eles chegam até a coletoria, e ali entre os cobradores de impostos, fica-se sabendo que Jesus, aquele que se dizia Filho de Deus, está vindo. O Nazareno que muitos milagres fazia, estava chegando na cidade e havia acabado de curar o cego Bartimeu, o conhecido cego que ficava próximo à entrada da cidade. Esses homens certamente fizeram a notícia chegar ao seu chefe, ao seu patrão. Então Zaqueu sabe que Jesus está a caminho. Então, nós vemos nos versículos 3 e 4 que Zaqueu tenta se aproximar de Jesus. Diz assim o texto: tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Zaqueu era um homem de baixa estatura, era um homem baixinho. Alguns dizem até que Zaqueu poderia ser um apelido e não seu nome verdadeiro. Talvez seu nome verdadeiro fosse Zacarias, Zaqueu fosse apenas um diminutivo, dado a sua baixa estatura. Zaqueu, quando sabe que Jesus está a caminho, ele tenta se aproximar da multidão que cerca Jesus, mas ele é baixo demais para enxergar Jesus, ele não consegue ver Jesus no meio daquela multidão. Por que Zaqueu não abre caminho no meio da multidão? Por que Zaqueu não sai se acotovelando ali para tentar chegar mais próximo de Jesus, tentar se colocar à frente da multidão? Como Jesus fala no capítulo anterior, como Jesus usa o exemplo do cobrador de impostos, nós temos que entender o papel que cabia a Zaqueu no seu tempo, na sua sociedade. Zaqueu era um homem considerado um traidor pelos seus compatriotas. Zaqueu era um homem desprezado pelos seus. Zaqueu era pior do que nós temos hoje a visão dos políticos. Zaqueu, ele era como fosse um inimigo do povo, porque um cobrador de impostos naquela época, e ainda mais um chefe dos cobradores de impostos, ele precisava se aproximar do Império Romano e negociar com o Império Romano, um povo estrangeiro que exercia domínio sobre o povo judeu, e ele se vendia ao Império Romano. Era uma função, era um trabalho conquistado em cima do esforço e do trabalho do povo. Isso porque naquela época, para se chegar nessa posição, Zaqueu precisou fazer uma proposta, uma oferta ao Império Romano. Para se chegar a essa posição como cobrador, como chefe dos cobradores de impostos, Zaqueu precisou disputar uma licitação à sua época. Ele precisou chegar ao governante romano e oferecer a maior quantia dentre aqueles que queriam o cargo, para que ele pudesse ter aquele trabalho, aquela responsabilidade de fazer a cobrança dos impostos naquela cidade, naquela região. Era como se a pessoa que quisesse esse cargo chegasse até o governante estrangeiro, o governante romano, e falasse sobre a cidade de Sorocaba: eu, como chefe dos cobradores de impostos, vou arrecadar nos próximos 5 anos para você, imperador, a quantia de 100 milhões de reais. Outro vinha e falava:
se você me dar essa responsabilidade, me der esse trabalho, eu vou arrecadar para o senhor, imperador, 150 milhões de reais em 5 anos. Zaqueu deu a maior proposta no seu tempo, na sua região. Por isso ele tinha esse cargo. E esse dinheiro, ele era extraído, ele era cobrado de pessoas pobres. Ele era cobrado mediante violência. Forças militares, tropas romanas acompanhavam os cobradores de impostos para, com força e violência, tirar das pessoas parte do que tinham e assim arrecadar os impostos que iam para Roma. Pior do que a nossa insatisfação com os impostos de hoje, era você pagar impostos abusivos naquela época, sem que houvesse critérios, onde a extorsão ocorria solta. Porque Zaqueu e qualquer outro na sua posição só se oferecia para um serviço tão odiado e tão desprezado pelos outros, porque a ele cabia aquilo que viesse a exceder a sua proposta para o império, para o Império Romano. Então, se Zaqueu fosse um chefe aqui em Sorocaba e ganhasse essa licitação por 200 milhões de reais, se ele viesse a arrecadar em 5 anos 300 milhões, ele ficaria com 100 milhões para ele, e os outros 200 milhões iam para Roma. Eu não preciso dizer para vocês o quanto esse sistema estimulava a corrupção, a extorsão. Por isso que os cobradores de impostos, naquele tempo, eles eram equiparados às pessoas mais baixas em respeito no meio da sua sociedade. Eles eram os piores pecadores. A sua fortuna, a sua riqueza vinha por meio da corrupção, por meio da extorsão dos mais pobres e dos mais necessitados. O Império Romano usava judeus dispostos a se vender pelo dinheiro para que eles assumissem o papel de vilão perante a sociedade. Eram eles que ficavam com a má fama. Mas Jesus entra naquela cidade e encontra Zaqueu no alto de uma figueira. Nos versículos 5 e 7, lemos que quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. E sem demora Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E ao ver isso, o povo começou a se queixar. Jesus foi se hospedar na casa de um pecador. Veja que Jesus está cercado por uma multidão. Havia no meio daquela multidão certamente muitos fariseus, muitas pessoas de boa reputação na sociedade, pessoas respeitadas, com status ali em Jericó. Mas Jesus chega na cidade, e onde que Jesus vai se hospedar? Na casa do chefe dos cobradores de impostos. Repare que Jesus chama a Zaqueu sem qualquer apresentação. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desça depressa. Eu fico imaginando Zaqueu ao ouvir isso. Talvez Zaqueu tenha olhado para o lado, procurado na multidão para ver quem queria se apresentar. Porque Zaqueu certamente se perguntou, mas ele está falando comigo? Eu, chefe dos cobradores de impostos, eu posso me aproximar dessa multidão sem o medo de apanhar dela? Eu, que estou aqui escondido no alto de uma figueira, e ademais, como ele sabe meu nome? Como Jesus me conhece? Mas Jesus conhece a Zaqueu. Ele chama Zaqueu pelo nome e faz aquele homem rico descer depressa da figueira para onde ele havia corrido e subido. Também é importante destacar
que naquela época, um homem com uma certa posição na sociedade, um chefe, uma autoridade, como Zaqueu, não devia jamais ser visto em público correndo. Isso era feio para os modos da época. Isso era indigno. Também, muito menos provável seria ver um homem da sua posição subir uma árvore em público. Isso era coisa para crianças. Isso não era para um homem de autoridade como ele. Mas Zaqueu, ele se despiu de toda a vaidade, de todo o orgulho pela sua posição. E da mesma forma que correu para subir, desceu também apressadamente daquela figueira e foi para sua casa acompanhado de Jesus. A multidão, é claro, começou a se queixar. Nós estamos aqui seguindo a Jesus, fazendo uma festa para Ele que chegou na nossa cidade, e Ele, ao invés de se dirigir ao chefe da sinagoga, quem sabe, ou quem sabe a um general, a um chefe da guarda, quem sabe a um fariseu respeitado, Ele vai justamente para a casa do odiado Zaqueu, um pecador. Continua o texto no versículo 8. E aqui é importante destacar que entre o versículo 7 e o 8, certamente se passa ali um momento, um jantar, um momento de conversa, um momento de comunhão entre Jesus, seus discípulos e Zaqueu, que estava ali recebendo eles na sua casa. Certamente Zaqueu, comovido porque Jesus o chama pelo seu nome, certamente porque Zaqueu foi fortemente tocado, porque Jesus escolhe a ele, o pior dos pecadores, em meio àquela multidão, para se confraternizar, porque hospedar-se na casa de alguém naquele tempo era um sinal de amizade. Jesus mostra a proximidade. Jesus convida Zaqueu para a sua vida, para a sua intimidade. Jesus convida Zaqueu para compartilhar momentos. E certamente nessa conversa, nesses momentos juntos, a palavra de Jesus, o seu exemplo, mexem de tal forma com Zaqueu, que no versículo 8, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, e certamente havia explorado para ele estar falando isso, porque senão ele não ia estar falando isso. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, eu devolverei 4 vezes mais. Interessante notar que Zaqueu já chama Jesus de Senhor, ele já reconhece a autoridade de Jesus nesse momento, ele já tem Jesus como Senhor da sua vida. E essa salvação e essa conversão leva Zaqueu a um gesto extraordinário, a uma grande promessa. Ele se compromete a dar metade de toda a sua fortuna, de todo o seu patrimônio, de toda a sua riqueza. Muito além do que lhe era pedido pelas leis da época, muito mais do que era pedido a todos pelas leis mosaicas, pelas leis passadas por Moisés. Ele não fala aqui de entregar 10%, o dízimo de tudo que havia arrecadado com o seu trabalho. Ele não fala aqui de um número pequeno, não, ele fala aqui de 50%, de metade de tudo que ele havia conquistado na sua vida. Metade de tudo isso ele daria aos pobres. Mas ele prossegue, talvez aqui se comprometendo a entrar em insolvência, talvez aqui fazendo uma promessa que o levaria à falência. Ele se compromete a devolver 4 vezes mais tudo aquilo que ele havia explorado à população. Como muito da fortuna destes homens era baseada na extorsão, na corrupção, em ir além do que era permitido, dos limites, certamente haveria muito o que se devolver por Zaqueu.
E aqui, mais uma vez, Zaqueu vai além do que lhe era pedido, porque nas leis do seu tempo, ele só era obrigado a devolver 20% a mais do que ele havia roubado. Em Números, em Deuteronômios, existe ali uma lei que é clara: se você cometer um delito contra o seu irmão, isso ofende a Deus, então você precisa buscar o seu irmão e indenizá-lo pelo seu prejuízo. E você vai devolver todo o valor do prejuízo que você causou e mais 20%. Essa era a lei da época. Mas Zaqueu, ele se compromete a devolver 4 vezes mais. Jesus então responde no versículo 9: hoje chegou a salvação a esta casa. Amém. Glória a Deus. Repare que Jesus deixa claro que a salvação havia chegado naquela casa, naquele dia, naquele momento. A salvação de Zaqueu não viria porque ele iria cumprir a sua promessa, não viria porque ele iria vender metade do seu patrimônio, porque ele iria indenizar 4 vezes mais o prejuízo que havia causado. Não era pelas suas obras, pela sua vida transformada, que ele teria salvação. Seria a vida transformada que chegaria em resposta à salvação. A graça de Jesus dispensada a Zaqueu chega antes, chega naquele momento, no momento em que Zaqueu se entrega a Jesus como Senhor da sua vida e reconhece que toda aquela fortuna que ele havia arrecadado, que todo o seu patrimônio construído na ganância, isso não era mais importante para ele. Zaqueu finalmente havia percebido que o dinheiro deveria ser para ele apenas e simplesmente dinheiro, isso é, instrumento. Instrumento para quê? Instrumento para fazer o bem, para abençoar, instrumento para servi-lo e não para que ele servisse o dinheiro. 3 características comuns àqueles que idolatram o dinheiro. Nós vemos pontos em comuns, traços que nos ajudam a refletir e fazer uma autoanálise para vermos se nós não estamos idolatrando o dinheiro. Primeira dessas características: aqueles que idolatram o dinheiro amam o dinheiro, isso é, sonham acordado com ele. Eles invejam aqueles que têm mais dinheiro do que eles. Eles passam a sua vida, ainda que acordados, sonhando com aquele carrão, sonhando com aquela mansão, sonhando com aquela viagem para as Maldivas e invejando aqueles que têm dinheiro para isso. Aqueles que idolatram o dinheiro também colocam toda a sua confiança nele. Eles colocam no dinheiro, depositam na sua fortuna, nas suas riquezas, aquela sensação de segurança, o controle da sua vida. Eles acreditam que uma farta conta bancária é sinal de estabilidade e, portanto, confiam no dinheiro como razão da sua segurança, do seu bem-estar. Por último, eles servem o dinheiro. Eles vivem em função dele e são capazes de tudo para consegui-lo. O dinheiro, como todos os outros ídolos que temos estudado, é um ídolo que não traz satisfação. É um ídolo que buscamos, que trabalhamos muito por ele, mas quando alcançamos, então nos deparamos com a loucura que fizemos. Como drogas que muitas vezes as pessoas buscam para satisfação e depois se veem viciadas e se veem vivendo nas ruas, vendendo tudo que tem para comprar. O dinheiro, do mesmo modo, torna aqueles que o buscam de forma desesperada
vazios no seu interior, no seu coração. O dinheiro é mais um dos ídolos superficiais que temos estudado, assim como a paixão, assim como o sucesso. Ele é a nossa busca pela satisfação de ídolos ainda mais profundos. Ídolos profundos como o poder, como a aprovação, como o conforto e como o controle. O ídolo do poder, o ídolo profundo, que nos leva a fazer coisas erradas para buscar influência na sociedade, para sermos respeitados pelo nosso poder, pela nossa posição. O ídolo profundo da aprovação, da estima. Nos vendemos, nos entregamos ao dinheiro para que ele nos dê chance de sermos aprovados, para termos uma boa estima da sociedade, para que a nossa autoestima se mantenha alta. O ídolo profundo do conforto físico e emocional. O dinheiro, para nós, muitas vezes se torna o único meio de alcançarmos um certo conforto de vida, tanto emocional quanto o conforto físico. O ídolo profundo do controle. O ídolo que muitas vezes nos leva a adorar o dinheiro, sem que com isso a gente venha a perceber essa idolatria. O ídolo do controle, ele é diferente do ídolo da aprovação, que muitas vezes se desfaz do dinheiro e usa o dinheiro para conseguir a aprovação por meio de procedimentos estéticos, por exemplo, para a gente alcançar uma beleza que nos traga a aprovação social. O ídolo do controle usa o dinheiro para trazer segurança, para trazer estabilidade. A gente muitas vezes acha que a pessoa que é refém do dinheiro é aquela que gasta dinheiro demais consigo mesmo. Mas também é se entregar ao dinheiro e servi-lo quando somos discretos, mas não abrimos mão de acumular mais e mais dinheiro em contas bancárias, em aplicações financeiras, porque é naquilo que está a nossa segurança de vida, porque é naquilo que está o nosso porto seguro. Quando vemos tudo isso e vamos buscar na palavra, no Evangelho, nós enxergamos o quão pobre é essa visão de mundo, o quão medíocre é nos limitarmos ao dinheiro como Senhor de nossas vidas. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, texto que a diaconisa Kátia leu para nós, que eu li no começo, nós vemos o exemplo do nosso Senhor Jesus. E esse texto, ele bate de frente com a nossa idolatria pelo dinheiro. Esse texto choca-nos quando entendemos verdadeiramente. Diz assim, vou ler uma terceira e última vez. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E embora fosse rico, porque é Deus, por amor a vocês, Ele se fez pobre. Por amor a mim, por amor a você, o Deus homem, o Deus encarnado, dono de todo ouro e de toda prata, proprietário de uma riqueza infinita, se dispôs a vir à terra e nascer numa manjedoura, em uma colônia romana, no meio de um povo que estava vivendo um declínio em sociedade, um povo dominado. Ele não escolhe vir em Roma, ele não escolhe vir como filho do imperador para assumir todo o poder militar de Roma e seu império à época, todas as suas riquezas. Não, Jesus
por amor a mim e a você, Ele se faz pobre. E para quê? Para que por meio da sua pobreza, vocês, nós nos tornássemos ricos. Para que através do seu sacrifício, através do perdão dos nossos pecados, nós fôssemos resgatados da nossa pobreza espiritual e assim pudéssemos ser recebidos na família de Deus. E assim, hoje, somos conhecidos como filho de Deus Pai. Assim somos recebidos por aquele que é rico e soberano, aquele que é o dono de todo ouro e toda prata. Brincamos constantemente que somos sim pobres, mas que o nosso Pai é rico e por isso as coisas vão dar certo. Esse Jesus que servimos, que se desfez de toda a glória deste mundo, de toda a riqueza que poderia ter, e veio para nos dar o exemplo do que Ele espera de nós. O dinheiro é um ídolo cruel porque existem mecanismos do inimigo que disfarçam em nosso meio. O dinheiro, a ganância, não é reconhecida em nós, é um ídolo que sempre vemos nos outros, porque o dinheiro e a ganância têm seus próprios instrumentos para nos cegar. Vivemos em uma sociedade majoritariamente capitalista, em que estamos muitas vezes lá fora, separados por classes sociais. E muitas vezes estamos ali no nosso trabalho, na nossa escola, e cercado por amigos que possuem mais riquezas e mais dinheiro do que nós. E então, ao ver essas pessoas gastando mais e mais dinheiro consigo mesmas, ou então, ao invés de gastar, acumular mais e mais dinheiro em suas contas e em suas aplicações, a gente passa a olhar para elas e falar: está ali a ganância, está ali o ídolo. E aí a gente passa a se ver como pessoas sempre modestas, pessoas sempre humildes. A gente não acredita que isso pode ser para nós, para a nossa vida, porque nós não temos o dinheiro. Como podemos servir o dinheiro se somos pobres? Como podemos servir o dinheiro se estamos tão humildes, tão modestos? Isso é para os ricos e poderosos. Isso é para fulano de tal que vive viajando. Isso é para fulano de tal que tem um carro melhor. Mas, a bem da verdade, meus queridos, é que o Evangelho nos mostra que, independente do saldo bancário, independente do patrimônio que temos no momento, podemos sim nos ver seguindo o dinheiro como ídolo. Se passamos a invejar aqueles que possuem dinheiro, se passamos a adotar um estilo de vida mesquinho, se somos incapazes de perceber dinheiro como ele deveria ser percebido, como um instrumento para nos abençoar, abençoar nossas famílias e também as pessoas que estão ao nosso redor, abençoar a igreja, a obra de Cristo, o reino do Senhor. O dinheiro se torna uma armadilha, e uma armadilha muito inteligente, montada pelo inimigo, quando a gente passa por ele batido, quando a gente acha que isso daí não se aplica a nós. Mas a verdade é que, independente das suas posses, independente do patrimônio que você já acumulou, da sua renda, se não há em você uma generosidade, se não há em você um despreendimento frente ao dinheiro, se você faz planos e passa então a contar moedinhas por eles, para que eles venham se realizar, então eu sinto muito, ainda que você seja muito pobre perto de outras pessoas, você serve o dinheiro. Eu sinto muito chocá-lo, mas sim, é possível adorar o dinheiro mesmo sem tê-lo. É possível sermos escravizados por ele, quando deixamos o desejo por ele, a ambição, os nossos planos tomarem conta da nossa vida. Por isso, que venhamos a aplicar os louvores que cantamos. Toma o teu lugar, Senhor.
toma o teu lugar. Seja o alfa e o ômega, o início e o fim. O ídolo dinheiro não pode ser erradicado, ele não pode ser eliminado. O ídolo dinheiro, ele precisa ser substituído. Porque se a gente simplesmente se livrar do ídolo dinheiro, a gente vai acabar criando um outro ídolo. Aí virá o sucesso, aí virá a paixão, virá o ego, outro ídolo tomará o nosso coração. Porque temos visto durante essa série que na nossa natureza humana, na nossa carne, temos essa tendência de estar sempre colocando um ídolo nos nossos corações. Então o dinheiro precisa ser substituído pelo homem, pelo Deus que se fez homem e assumiu uma posição de pobreza, um Deus, um Cristo que não tinha onde colocar a sua cabeça, não tinha onde reclinar a sua cabeça para dormir. Dormia ao relento, não tinha posses, não tinha propriedade, mas, mesmo podendo ter, abriu mão de tudo isso para se sacrificar por mim e por você, para que tivéssemos acesso ao Pai e fôssemos resgatados da nossa pobreza espiritual. Convido você a, nesse momento, junto comigo, orar mais uma vez, para que a gente, nesse momento, faça uma análise. Se a gente não está seguindo o caminho do dinheiro, se ele não tomou o primeiro lugar no nosso coração, se ele não foi colocado em um lugar mais alto que o Senhor, porque o Evangelho precisa ter primazia. Ao Senhor deve ser dado toda a honra, porque Ele é o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa oração. Então convido você, ainda sentado mesmo, a baixar a sua cabeça e a orar junto comigo nesse momento. Senhor, quero nesse momento fazer uma análise, queremos fazer uma análise, uma reflexão, queremos pedir, Pai, a Tua ajuda para sondar os nossos corações e ver se há em nós, Pai, este pecado, ver se há em nós a idolatria pelo dinheiro, pela ganância, se fomos tomados por ela, se temos seguido caminhos, planos profissionais, que tem muitas vezes nos afastado da nossa família, que tem nos impedido de curtir, de viver ao lado de nossos filhos, porque nossos planos são ambiciosos demais, porque queremos a riqueza rápida, porque buscamos atalhos. Ó Senhor, vê se há em nós, Pai, corrupção, vê se há em nós, Pai, caminhos maus, caminhos da ilegalidade sendo tomados para que a gente alcance a riqueza, o dinheiro mais fácil. Vê se há em nós um espírito mesquinho que conta as moedinhas, porque nós não confiamos em um Deus de provisão e de cuidado, porque nós não confiamos que Deus é um Deus de amor, um Deus de carinho, porque nós queremos tomar controle das nossas vidas, porque nós queremos alcançar os nossos planos através do nosso trabalho. Ó Deus, se há em nós, Pai, essa idolatria, se há em nós, Pai, a adoração ao dinheiro, tira isso de nós, Pai. Toma, Pai, o Teu lugar em nossos corações. Toma, Senhor, a primazia. Ó Pai, que a gente não tenha que passar pelos maiores desertos, pelas piores tempestades, para aprender em meio à aflição, em meio ao sofrimento, que é o Senhor o nosso provedor, que é o Senhor que cuida de nós. Cria em nós, ó Deus, um espírito generoso, um espírito, Pai, desprendido das riquezas deste mundo, que venhamos, Pai, a compreender que devemos, em primeiro lugar, acumular os tesouros nos céus. Por isso, Pai, recebe-nos, Pai, próximos de Ti, e nos ajuda, Pai, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas limitações, e enche-nos, Pai, do Teu Espírito Santo, para aprendermos mais de Ti, mais do Seu exemplo, e caminharmos ao Teu lado, Pai, seguindo os Teus preceitos. Que o nosso dinheiro, que as nossas posses, que em tudo que o Senhor nos abençoa e nos coloca como mordomos, que venhamos bem administrar, que venhamos a fazer do dinheiro bênção, Pai, em nossas vidas, em nossas famílias, abençoando também a quem está próximo de nós, abençoando, Pai, o Teu reino, que venhamos, Pai, a mudar a nossa mentalidade e o nosso coração, para nos voltarmos somente ao Senhor. Toma o Teu lugar, Pai, em nome de Jesus, amém. A gente não pode encerrar a celebração dessa noite
sem dar a chance àquele que, quem sabe, veio para buscar a oração da fé, aquele que entende que aqui nos pastores, nos presbíteros da igreja, não há poder nenhum, não há mérito nenhum, mas que sente no seu coração o desejo de aqui buscar junto conosco, em oração, em súplica, em clamor ao Senhor, provisão de Deus, bênção de Deus. Se você veio essa noite, ou se durante a celebração você foi tocado dessa maneira, eu convido você a, nesse momento, enquanto o restante da igreja dobra os seus joelhos, a vir aqui à frente, se ajoelhar, para junto buscarmos ao Senhor. Se ninguém vir, nós vamos todos nós